Fala, meus amigos, meu povo, saudade aí de todos vocês após 3 semanas praticamente, exatamente, 3 semanas, 3 semanas aí que estou um pouquinho nos bastidores, mas principalmente de férias e cá estou de volta, André Bom Tempo com o Notícias Comentadas, de preferência todas as semanas, pelo menos uma vez por semana aqui com todos vocês, trazendo as notícias da semana, um balanço geral, um resumo da ópera, questões a serem debatidas, conversadas, pensadas, refletidas e por aí vai. E vamos que vamos, afinal não dá para deixar o Guilherme tanto tempo assim sozinho tocando o barco sem ajuda. Claro que dentro do possível fiz uma coisa ou outra aí nos bastidores, mas afinal de contas sei que o importante é a gente aqui tá produzindo, movimentando, e como é o propósito do canal, tá justamente fazendo cada vez mais conteúdos e, obviamente, conteúdos de qualidade, com nossas análises, nossas observações, nossos pensamentos, entre outros. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha diretamente de Goiânia, Goiás. E quero também parabenizar e agradecer a todo o povo de Caldas Novas, também no estado de Goiás, e Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, a quase 5 horas daqui de nós. Mais ou menos isso, né? Umas 4, 5 horas aqui de nós. Então é isso. Umas boas férias aí, deu para fazer bastante coisa, inclusive trabalhar, mexer com burocracia, mexer com coisas aí que nem sempre são tão divertidas, mas são necessárias, mas com as devidas companhias acabaram se tornando divertidas. E infelizmente havia muito a se fazer que pelo menos a gente deu o famoso empurrãozinho. Vamos ver como que a coisa vai prosseguir a partir de agora. Então é isso. Curiosidades à parte, Goiânia e o estado de Goiás, de uma forma geral, eu não gostei muito de algumas estradas, confesso, pelo menos na parte da ida. Já na volta, mais especificamente de Goiânia para Caldas Novas, a gente acabou pegando trechos muito bem asfaltados, o famoso tapete na via. Achei que foi, e rodovia estadual, achei que foi um bom trabalho aí. Então, justiça seja feita, pelo menos nesse quesito, achei que estava legal. E a cidade, vinda de uma gestão atual que mais ou menos busca manter aquilo que era seria o mandato de Maguito Vilela, falecido por Covid no início deste ano, e também do ex-prefeito Iris Rezende, recentemente falecido, e um dos ícones da história goiana. Vejo que o atual prefeito tem, dentro do possível, mantido aí as coisas mais ou menos em ordem em Goiânia. Claro que eu não andei a cidade de cabo a rabo, mas pelo menos vendo como ela estava em outras situações, em outrora, agora posso dizer que ela pelo menos está melhor. Eu acho que o atual prefeito, mantendo aquilo que foi melhorado, ele já está fazendo um enorme ganho para a cidade, não piorando como outras gestões passadas acabaram fazendo aí no município. Já no governo do estado, pasmem, eu achando que a turma lá estava adorando o Ronaldo Caiado, mas parece que a história não é bem essa. E curiosamente, eu conversei com pessoas conservadoras, aliás, o que é típico, né, em Goiânia, em Goiás, em Goiânia.
Eu conversei lá com pessoas de classe média, em suma conservadoras de uma maneira geral, e esperando que viriam elogios, coisas dessa natureza. Não foi bem isso não. Claro, algumas coisas é o famoso nem fede nem cheira, mas outros o pessoal tem criticado bastante algumas posições, algumas posturas de Ronaldo Caiado. Inclusive, ouvi de um morador que ele tem se assemelhado ao Paulo Maluf no que diz respeito àquele velho populismo de direita, aqueles programas de Viva Leite, entrega leite, dá isso, dá aquilo, e tira foto com a pessoa, e beija o pobre, e tira foto com o pobre, e pega na mão do pobre, e faz toda aquela pose, toda aquela fotografia, para depois, na realidade concreta e objetiva, não mudar significativamente a vida da população. Mas até aí eu acredito para os nossos amigos que nada de novo no front. E novo no front, achei interessante essa nota aqui, o próprio Guilherme me passou, ela já faz um tempinho, dia 7 de dezembro de 2021, para ser mais exato. Foi uma terça-feira, né, produção? Acho que sim, foi nessa terça-feira. E a nota diz o seguinte: PSOL quer que ministro Braga Neto esclareça denúncias sobre exercício de operação militar contra militantes e grupos de esquerda. Documento traz informações sobre uma simulação em que candidatos a forças especiais do Exército combateriam uma organização armada clandestina. Texto de 7 de dezembro de 2021. Não sei de qual jornal isso foi retirado, mas vocês encontram no Instagram do PSOL na Câmara. Nota aí do próprio PSOL, Instagram oficial. Segue o texto. A bancada do PSOL na Câmara protocola hoje à tarde, no dia 7 no caso, um requerimento de convocação de resposta obrigatória endereçado ao ministro da Defesa, Walter Braga Neto, para que dê esclarecimentos sobre uma operação militar denunciada pelo site The Intercept Brasil. Segundo a reportagem, o Exército realizou em 2020 uma simulação em que candidatos a integrar a sua tropa de elite tiveram de combater uma organização armada clandestina. No texto que apresenta o exercício, a força explica que o inimigo fictício surgiu de uma dissidência do Partido dos Operários, o PO, que aliás não existe, apenas um exercício militar, portanto um texto, uma narrativa ficcional, né? Isso um adendo meu. Voltando ao texto, que recruta e treina militantes do MLT, o Movimento de Luta pela Terra. Lembrando que, nem oficialmente falando, esses grupos não existem, pelo menos não com esse nome aqui no Brasil. Voltando ao texto, um dos questionamentos a serem feitos ao ministro é por que razão o exercício a que os oficiais do Exército se submetem para ingressar em suas forças especiais coloca movimentos sociais e políticos de esquerda ou de oposição como inimigos a serem combatidos com poderio militar. É inconstitucional e alarmante que os inimigos a serem combatidos no treinamento para as forças especiais do Exército Brasileiro sejam caracterizados como movimentos sociais e organizações de esquerda. A narrativa remonta à retórica que justificou o golpe de 1964 e as atrocidades da ditadura que se instaurou, vinculando a esquerda e a imprensa a inimigos fictícios e treinando os militares brasileiros a combatê-los, afirma o documento do PSOL.
Batizada de Operação Mantiqueira, a atividade teria sido realizada em novembro do ano passado no município de Piquete, São Paulo, aqui vizinha nossa, né, no Vale do Paraíba, que tem menos de 15 mil habitantes e é sede de uma das mais antigas unidades da Imbel, a Indústria de Material Bélico do Brasil, uma estatal vinculada ao Exército. Falando em Piquete, tem um tio que ele é natural de Piquete, apesar da sua infância e juventude ter sido basicamente ligada ao município de Lorena, também aqui no Vale do Paraíba. Aliás, um abraço a todos de Lorena, mas ele é nascido, né, propriamente no município de Piquete. Mas voltando ao material, voltando ao texto, de acordo com a denúncia, teriam participado da Operação Mantiqueira sargentos de carreira e oficiais do Exército que eram alunos do Centro de Instrução de Operações Especiais, localizado em Niterói, cidade da região metropolitana do estado do Rio. Teria sido a última atividade do curso, que serve como vestibular para o ingresso nas Forças Especiais, e 17 teriam sido aprovados para trabalhar no Batalhão de Forças Especiais, sediado em Goiânia. Ô, Goiânia, vocês apareceram de novo aí na nossa nota. Falar em Goiânia, ô, saudade da pamonha e do disco lá da Regina. Quem puder, vá ao setor Campinas, no município de Goiânia. Pergunte lá pela pamonharia da Regina, bem em frente à igreja matriz de Campinas. Ó, vale muito a pena. Mas voltando às notícias, concordo com o pessoal que é grave realmente e necessária a devida investigação e esclarecimento do governo, que quis colocar grupos de esquerda como possíveis pretensos inimigos e, claro, os taxa como sendo terroristas. E, claro, pretende colocar a força do Exército e demais instituições militares sobre tais grupos. Então é no mínimo preocupante que o governo busque trabalhar dessa forma, até porque estamos justamente aí em tempos de crise, em tempos de instabilidade, e não sei se era uma hora interessante para se estar fazendo esse tipo de atividade. Poderiam estar fazendo outros tipos de treinamento, enfrentando outros tipos de inimigos, né? Por exemplo, porque o Exército não treina o combate ao tráfico nas nossas fronteiras ou mesmo nos nossos portos, onde a gente sabe que muitos donos de portos, muitos narcomilionários traficantes têm feito o seu negócio rodar firme e forte a rodo, e até o momento, infelizmente, quem está ganhando a guerra contra as drogas, infelizmente, são as drogas. Isso só para citar um exemplo e pensar que, de momento, o inimigo não é quem o governo está querendo justamente tratar. Já não era naquele cenário de 64 como a narrativa da época procurou trabalhar. Claro que isso é um assunto que a gente pode discutir com mais tempo e mais calma numa próxima. Aliás, temos muitas lives e muitos entrevistados que abordam justamente essa questão. E também não é atualmente que os movimentos sociais, grupos e partidos de esquerda possam ser caracterizados como forças que vão derrubar o governo ou grupos terroristas ou qualquer nome que você queira dar, a ponto de ter que haver alguma preocupação desse tipo. O que a gente vê
é um governo que, pelo visto, está tentando se preparar, se armar, mesmo que nos bastidores, para, se houver a necessidade, a depender do resultado das urnas no ano que vem, entre outros problemas que a política sempre pode nos surpreender, sabe-se lá qual será a reação e quais serão as medidas cabíveis das Forças Armadas. Então, está aí um ponto que muito nos preocupa. E falando em coisa que nos preocupa, está aqui uma nota pelo UOL. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que o governo decidiu adiar em uma semana a entrada em vigor da portaria que exige a apresentação de comprovante de vacinação aos viajantes que queiram entrar no Brasil por via aérea ou a quarentena de 5 dias para quem não estiver imunizado contra a Covid-19. A decisão foi tomada em razão do ataque hacker sofrido pela pasta na madrugada desta sexta. Assim, as medidas que entrariam em vigor no sábado só passarão a valer no próximo sábado, dia 18. E está errado aqui no texto, vale a partir de 18 de novembro, só que nós já estamos em dezembro. Então, só corrigindo aqui a nota do UOL, a medida que entraria em vigor neste dia 11, sábado, entrará então a partir do próximo sábado, dia 18 de dezembro. Está aí a colocação, então, e a devida correção. Mas o que chama a atenção, e eu tenho visto muitos jornalistas, principalmente comentaristas aí dos jornais, vamos generalizar, da imprensa liberal, claro que esse nome pode ser às vezes um pouco delicado de se usar, mas vamos utilizar esse termo. O Jornal Metrópolis, o próprio UOL, a Globo News, entre outros, que estão aí questionando a questão da segurança, a questão de como que se permitiu um ataque hacker, como que não conseguiu bloquear, como que o sistema do SUS está tão... como o aparato técnico do SUS está tão vulnerável, etc. A questão é, está vulnerável? Foi um acidente ou foi proposital? Porque lembramos que tudo isso que deveria entrar agora em vigor e já com menos eficácia do que muitos analistas até mesmo gostariam, muitos críticos até mesmo gostariam, o que está entrando em vigor, que aliás não vai entrar apenas na semana que vem, é justamente aquilo que o presidente Bolsonaro, sua equipe e o atual ministro da Saúde não gostariam, afinal de contas, que realmente acontecesse. Aí vem a questão, e eu não estou aqui para ficar fazendo firulas e também não estou aqui para ficar fazendo teoria da conspiração, mas quando se trabalha na área em que nós trabalhamos, quando se lida com situações que nós lidamos, é claro que a gente nunca pode simplesmente acreditar em acaso, coincidência ou acidentes. Apenas estou jogando aí justamente para o querido ouvinte, a querida ouvinte, pensarem um pouco a respeito. E para encerrar aqui minha fala, minha participação, minha
volta, meu retorno aqui ao Mesa de Debates ao vivo e a cores, não tão ao vivo, afinal de contas esse material é gravado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas teremos algumas coisas ao vivo aí mais pra frente também, algumas lives, claro que tudo isso devidamente organizado. Mas voltando aqui ao tema que eu quero falar, antes do nosso encerramento, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ao saber da nomeação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, acabou se manifestando, acabou, alguns poderiam dizer, se exacerbando, acabou tendo uma manifestação de cunho religioso, espiritual, na qual, como é conhecido e está na própria Bíblia Sagrada, está na própria Bíblia, que ela acabou falando em línguas, ela falou na língua dos anjos, ela teve a presença de Deus naquele momento e ouviu-se muitas piadas, muitas chacotas, principalmente por parte de colegas, amigos aí da esquerda de uma forma geral, que para grande parte da população, afinal de contas, a gente não pode esquecer que estamos falando de um país majoritariamente cristão, majoritariamente católico e com as suas diversas linhas do pensamento evangélico, do pensamento protestante. É bastante complicado a gente trabalhar essa questão buscando a linha do jocoso, buscando a linha da ridicularização naquilo que fez Michele Bolsonaro, estivesse ela ou não sob intervenção divina. O que eu acredito é que muito mais interessante do que isso é nós entendermos, olharmos e questionarmos o porquê de tanta ansiedade, alegria e euforia por terem nomeado uma figura como André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, e de maneira alguma estou aqui elogiando os outros demais que nós temos na mesma instituição, mas é no mínimo estranho também pensar que grande parte dos processos que observam, olham e ao futuro irão investigar e julgar o clã Bolsonaro pelas diversas denúncias que eles são acusados por corrupção, entre outros crimes, podem acabar tudo na famosa pizza, termo que é muito usado aqui no Brasil. O novo ministro André Mendonça, até por ser o menino dos olhos do governo Bolsonaro lá no STF, muito provavelmente poderá ser o famoso panos quentes naquilo que diz respeito a medidas que sejam do interesse da família Bolsonaro ou dos setores religiosos, financeiros, especulativos, industriais, agroindustriais, entre outros, que ainda estão cooptados e em colaboração com o governo de Jair Messias Bolsonaro, e sabemos, pelo menos na nossa linha que defendemos e a linha que defendemos aqui no canal, se é bom para a família Bolsonaro, muito provavelmente não deve ser bom para o Brasil. Tem essa questão aí que a gente precisa
estar dando pelo menos uma refletida a respeito. Mas não vou cair aqui em provocações, piadinhas, entre outros comentários, principalmente de forma pública, com relação à manifestação religiosa da primeira-dama Michele Bolsonaro. Vou me ater apenas à crítica política do fator em si e do que há por trás de tudo isso. E claro que nos bastidores e talvez com pessoas e nomes, vamos dizer assim, mais adequados para tratarmos essa questão, podemos puxar aí o debate e até ver exatamente outras opiniões. Mas, como eu disse, não vou com todas as críticas, com todas as questões contrárias à família Bolsonaro, ao clã Bolsonaro. Não vou usar aqui desse fato, entre outros, para ridicularizar uma questão de fé, seja ela da primeira-dama, de uma personalidade pública política, ou da senhorinha lá da esquina, ou de quem quer que seja. É uma posição minha, é uma colocação minha. Evidentemente, eu não estou aqui dizendo que qualquer manifestação religiosa é linda, maravilhosa e válida. É claro que é preciso haver sempre o espírito crítico, e acho que, apesar de muitas vezes ser inclusive difícil definir o que é isso, acho que usar o bom senso também muitas vezes é um tanto quanto necessário. Mas é isso por enquanto, minha gente. Obrigado aí pelos que nos acompanharam. Notícias comentadas mais longuinho, se bem que não é dos mais longos, né, dos que eu já fiz, mas dos que eu tenho feito recentemente, esse até que foi longuinho, mas serviu para poder matar a saudade de vocês, evidentemente, né? Vamos então lá, minha gente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Um beijo no coração e tchau!